Bom dia! Vamos começar agora a nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidá-lo a orar comigo, convidá-la a orar comigo para que juntos possamos estudar a teologia do apóstolo Paulo e o nosso curso sobre Paulo, o apóstolo. Vamos orar? Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, os nossos estudos nesse instante. Quero te pedir que Tu nos abençoes, que a Tua graça esteja sobre o Teu povo, que ao abrir a Tua palavra, ao escutar o pensamento do apóstolo Paulo, nós possamos ser impactados pela presença maravilhosa de Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos estudando a vida e a teologia e a literatura do apóstolo Paulo. E eu quero convidá-los a caminhar conosco neste instante onde nós vamos aqui compartilhar com você essa tela, o texto onde um dos textos que nós vamos ler, eu quero abrir aqui um minutinho apenas, ok? Agora sim, vamos lá. Então, é isso. Paulo, apóstolo, o princípio da sua teologia. Uma introdução à teologia paulina, e vamos hoje tentar entender a compreensão de Paulo, a compreensão que Paulo tinha do Evangelho, e que acabou sendo a base da formação de todo o cristianismo e de todas as igrejas cristãs. O apóstolo Paulo é o grande escritor do início do cristianismo. Nós temos escritores que tiveram uma importância muito grande, mas o apóstolo Paulo é de longe, são 13 epístolas que são atribuídas a ele, e até a uma determinada época, até a epístola de Hebreus era atribuída a ele. Hoje nós sabemos que não, mas nós sabemos que estas epístolas vão nos dar aquele alicerce sobre o qual a teologia cristã está fundada. Portanto, estudar a teologia de Paulo é estudar a teologia cristã. Nós estamos usando o método da teologia bíblica. Então, nós estamos tentando caminhar conforme o pensamento de Paulo se nos apresenta. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo foi o grande evangelizador do primeiro século. Nós temos o relato das missões que Paulo empreendeu, e estas missões podem servir de modelo para a gente até os dias de hoje. Então, como é que Paulo trabalhava? Primeiro, ele chegava numa cidade, né, e procurava em primeiro lugar os judeus. E o lugar onde se encontravam os judeus? Em todas as cidades das províncias gregas, como nós já estudamos, né, que houve uma dispersão dos judeus por toda o Mare Nostrum, né, por toda a região do Império Romano, e antes disso, do Império Grego, e antes disso, do Império Medo-Persa, e até na época do Império Babilônio e Assírio, essa dispersão dos judeus foi formando em cada cidade uma sinagoga, um lugar onde os judeus iam para estudar a Torá, para estudar a palavra de Deus, para estudar e poder compreender o que os rabinos tinham para dizer. Pois bem, Paulo era um rabino. Ele estudou aos pés de um grande rabino e ele tinha toda a formação necessária. Então, ele chegava numa sinagoga, ele era convidado a ler e a fazer uma explicação das escrituras sagradas, que eram as escrituras do Antigo Testamento. Pois bem, depois que ele pregava nas sinagogas, e alguns dos judeus se convertiam, em geral, ele começava a pregar aos gentios, porque havia uma disseminação daquela pregação. Às vezes, a pregação era marcada por algum evento público, né? O que nós vamos estudar hoje, ele vai causar uma impressão tão grande naquela região, na primeira viagem missionária,
que no sábado seguinte os próprios judeus disseram, venha nos falar sobre esses mesmos assuntos e tal. E essa ação dos judeus provocou a vinda de muitos gentios, de muita gente querendo ouvir aquilo que aquele novo rabino está falando, aquela novidade que ele está trazendo. Então, isso causou uma dissensão entre os judeus e Paulo, e por causa disso, ele vai ter uma série de coisas que vão acontecer. Bom, aí então, ele fazia um discipulado com os convertidos. Ele ensinava aos convertidos as coisas básicas do Evangelho, ensinava uma maneira de abordar as Escrituras, e às vezes ele era obrigado a sair daquele lugar, ou então ele terminava aquela missão ali, mas ele formava ali uma liderança local. Era como se fosse uma nova sinagoga. Havia ali a formação de uma eclesia, que era justamente essa formalização, não era formal, informal, mas aos poucos ele vai tornando, ele deixa para eleger e estabelecer presbíteros, diáconos, tudo isso como a gente vai ver. Mas no início, ele estabelece uma liderança local, né? Depois de um tempo, ele visita, quando ele sai daquele lugar, ele manda um grupo para investigar o que aconteceu. Ou então, as próprias pessoas passam por uma dificuldade e mandam alguma coisa a ele, perguntando, Paulo, como é que é isso? Como é que se faz isso? O que acontece? Estabelece-se uma comunicação entre a comunidade e o seu evangelizador. Deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar. Depois disso, vamos lá, depois disso, ele escreve uma epístola, escreve uma carta. E esta carta vai conter justamente parte dos ensinamentos que ele quer que aquela comunidade guarde. Aí, então, através destas epístolas que vão se acumulando, e depois a gente percebe que ele escreveu há muitas, a gente tem evidência de que ele escreveu muito mais coisa do que o que ficou para a gente. O que ficou para a gente foi o suficiente para formar a nossa teologia. Mas ele sempre escreveu, e há evidência de que Paulo ele fala sobre isso, de a sua profusão de escritos e a maneira. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a maneira como ele escrevia isso, né? Porque ele sempre usava um secretário, alguém que fazia, mas ele sempre assinava de próprio punho para que as pessoas pudessem reconhecer ao final que era ele, e era uma maneira de autenticar as suas cartas. Aí, então, essa teologia que Paulo estava ensinando era aprendida. Vamos dar uma olhada num exemplo disso. Na primeira viagem missionária, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. Eu quero entrar justamente onde o método de Paulo é aplicado, então a gente vai desconsiderar. A gente vai começar aqui, olha só. Apenas um pouquinho, para que a gente possa ter aqui, olha só. Então, a gente tem Barnabé e Saulo, que são separados pela igreja de Antioquia, na Síria, ok? Para ir para a missão. Eles vão, então, tomam Barnabé, Saulo e o sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, e vão para a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, eles vão passar, vão ter uma oposição do mágico Elimás. O primeiro milagre ali é feito quando Elimás fica mudo. Depois disso, eles atravessam a ilha de aqui e entram aqui na região de Perge, pegando justamente esta região da Galácia. Por isso, alguns autores acham que a primeira das cartas de Paulo foi justamente para a região da Galácia, que, na verdade, é uma região ao sul da Galácia, a Cilícia, e é próximo aqui de onde Paulo morava. Paulo cresceu aqui na cidade de Tarso, que ficava mais ou menos aqui. João Marcos, então, volta para casa de medo, mas
Paulo e Barnabé continuam a viagem até Antioquia, né? Depois da Antioquia, eles vão para Icônio, Listra, Derbe. Os acontecimentos que a gente vai ver estão relacionados mais ou menos aqui. Depois ele volta a Listra, em Icônio e Antioquia. Estes 3 lugares, essa região aqui, provavelmente é o lugar onde Timóteo se converteu. Porque na segunda viagem missionária, Paulo passa por essa mesma região e vai pegar Timóteo e vai levar junto com ele. Então, notem, olha, os gentios creem, isso nós vamos ver, os judeus têm ciúme. Na cidade numa dessas cidades, Paulo vê um homem paralítico, o cura, ele é confundido com os deuses gregos, e aí, então, existe uma tentativa de adorá-lo, mas aí chegam os judeus, provavelmente os judaizantes, chegam àquela região e começam a incitar os judeus para apedrejarem Paulo, né? Há um apedrejamento, ele é tido como morto, mas ele acaba voltando e, notem bem, ele vai eleger aqui os anciãos, os presbíteros dessa comunidade, que será, a comunidade será, provavelmente depois ele vai escrever a epístola aos Gálatas, a estas pessoas, ok? Então, vamos para frente, deixe-me apenas aqui. Então, olha só, onde é que Paulo aprendeu o que ele vai falar? E aí a gente precisa entender algumas coisas acerca do apóstolo Paulo. A primeira delas é que ele cresceu na cidade de Tarso, que era justamente naquela região, e era uma cidade muito importante. Antes de ser aluno de Gamaliel, dá uma olhadinha aqui na cidade de Tarso. O que é que a gente tem de informação sobre esta cidade? Era uma cidade muito importante, era uma província. Vou dar uma olhadinha aqui, olha só, era uma cidade famosa, né? Bem antes dos dias de Paulo. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Ok. Então, olha só, bem antes dos dias de Paulo, os filósofos e eruditos de Tarso já ensinavam retórica, matemática, ética, gramática e música. Era um centro filosófico, onde os filósofos epicureus e estoicos fizeram ali fizeram daquele lugar um centro de estudos e um centro da filosofia grega. Paulo ainda não brincava nas ruas da cidade quando grandes poetas, médicos, oradores e filósofos, treinados nas escolas de Tarso, levaram-lhe o nome da cidade de Tarso para outras terras. Era tão grande a reputação da cidade que César Augusto, ele mesmo, educado por Atenodoro de Tarso, escolheu Nestor, outro educador da cidade, como mestre do seu filho. Então, note que a cidade era famosa pela sabedoria que ali se ensinava, a sabedoria grega. Então, Paulo, é de se esperar que Paulo tivesse uma boa formação helenística. Ele não era somente um judeu, mas ele também era um judeu muito competente. Tarso possuía inúmeros prédios públicos, além dos palácios e casas humildes. Havia ali um enorme teatro ao ar livre, construído para acomodar milhares de pessoas, num grande espaço aberto aos pés de uma encosta. Então, ele estava acostumado com esses grandes teatros, com fileiras e fileiras de bancos de mármore dispostos num largo semicírculo. Peças gregas eram encenadas no palco central, atraindo multidões. Ali também se apresentava a música da moda e liam-se poesias. O teatro ocupava um lugar importante na vida dos ricos e pobres. Marco Antônio, famoso general romano, morava em Tarso. Marco Antônio, aquele da Cleópatra, ok? E uma vez a Cleópatra visitou, claro que muito antes da época de Paulo, mas deixou profundas marcas na cidade de Tarso, né, da onde Paulo era. Gostava tanto da cidade que lhe deu autonomia, isto é,
permitiu que seus cidadãos fizessem suas próprias leis. Por isso, Paulo tinha cidadania romana, sem qualquer interferência de Roma, e sem lhes cobrar quaisquer impostos. O imperador Augusto, por sua vez, ficou tão impressionado com a cultura da cidade que lhe permitiu ter seus próprios tribunais e nomear os seus próprios magistrados. Saulo tornou-se um centro favorecido, despertando a inveja das cidades vizinhas. Outra coisa, ela tinha um rio onde havia um intenso comércio e todas as coisas. Olha aqui, né? Jogos e tudo isso. O mundo de Paulo, então, naqueles dias, toda a vida do mundo concentrava-se no Mediterrâneo. Todas as grandes civilizações desenvolveram junto ao mar, cujo nome aludia ao centro da Terra. Outra coisa, então, vamos pegar aqui, onde fala aqui o lado em Tarso, ok, aqui já é suficiente. Então, percebam, Paulo tinha o melhor da cultura grega, mas ele também tinha o melhor da cultura e do ensinamento hebraico. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sábios do Sinédrio. Por isso a gente pode determinar, e o próprio apóstolo Paulo diz isso, que Paulo foi educado no melhor conhecimento que os fariseus tinham. E os fariseus eram profundos conhecedores da Bíblia, da teologia, dos ensinos, de tudo aquilo que os rabinos ensinavam. Olha o que ele diz aqui: eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Isso foi quando Paulo foi preso e estavam acusando de ter profanado o templo, e ele pede para se defender, e ele começa dizendo, e falando em hebraico, um hebraico que as pessoas reconheceram, era um hebraico fluente que ele tinha, ou provavelmente falou em aramaico, porque era a língua mais corrente, e ao falar todos o ouviram, porque ninguém sabia direito o que eles imaginavam, que um grego tinha entrado no templo, que era proibido. Então, Paulo vai se defender dizendo exatamente isso. Gente, eu sou de Tarso, mas eu sou judeu, eu sou da dispersão, mas eu fui educado aqui nessa cidade aos pés de Gamaliel. Gamaliel era importante. Gamaliel e Nicodemos foram os dois que foram pedir o corpo de Jesus para ser enterrado. Nicodemos e José de Arimateia. Mas Gamaliel é aquele autor daquele parecer que disse, dai de mão a estes homens, né? Falando do cristianismo primitivo. Então, Gamaliel era um homem respeitado e importante. Além disso, o apóstolo Paulo vai ser surpreendido por Jesus Cristo. Então, vamos entender o que aconteceu. Paulo era aquele fariseu que odiava tudo que o cristianismo simbolizava, e principalmente Cristo. Os seguidores de Cristo, para eles, eram inimigos do cristianismo. Ele estava convicto de que o cristianismo deveria ser eliminado. Quando ele vai para dar um golpe fatal no cristianismo, lá da cidade de Damasco, porque ele imaginava, nós vamos acabar com esse negócio, esse pessoal, ele é surpreendido no meio do caminho, cai por terra, Jesus lhe aparece e lhe diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? A teologia de Paulo é marcada por este encontro de um homem profundamente judeu, versado no conhecimento do judaísmo, da época de Jesus, que foi impactado pelo próprio Jesus e descobriu que esse Jesus era o cumprimento das promessas que foram feitas aos judeus. A gente percebe isso na sua primeira pregação em Atos 13. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira pregação, porque esta pregação nos revela muito sobre Paulo. Então, a gente tem aqui, na igreja de Antioquia, né, há um movimento ali marcado principalmente
pela conversão de gentios ao Evangelho, ela foi marcada pela presença de Barnabé e do apóstolo do Saulo, que foi chamado por Barnabé como um grande estudioso e conhecedor das Escrituras. 13 anos depois dele se converter, nós já vimos isso na aula passada, ele foi chamado para ajudar a discipular. Olha aqui. Depois de um tempo, eles fazem um levantamento de ofertas, levam para Jerusalém, e quando ele volta, nós temos aqui no capítulo 13, o começo das missões cristãs. Porque o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha, certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, deixa eu tirar esse recurso aqui, ok? De nome Bar-Jesus, quer dizer, filho de Josué, o filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, note, olha, procônsul queria ouvir aquela história. Um judeu, ou melhor, um romano. O Elimar se opôs, e aí, então, todavia, Saulo, também chamado de Paulo, esse era um nome provavelmente mais fácil dos gregos entenderem, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo e tal. E aí, ficarás cego, eu devo ter falado mudo lá, né? Mas é cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa da escuridão, e andando à roda procurava quem o guiasse. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O João Marcos volta para Jerusalém, e aí, então, Paulo chega até o centro da Turquia, o centro da província da Galácia do Sul e da Cilícia, que era aquela região que ele conhecia muito bem, porque ele era de Tarso, e Tarso era justamente aquela região. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, então vamos lá. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga, então ele primeiro procura a sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação da terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele começa dentro do judaísmo, naquilo que era muito conhecido dos judeus. E ele vai fazer o caminho de Estevão. A mensagem dele vai passando pelos diversos textos bíblicos e vai mostrando até que chega uma hora, olha só, irmãos, ele começa a aplicação, que é uma aplicação que tem a ver com a história dele. A história que ele viveu, que era a história de que ele era um judeu, e que ele conhecia tudo isso muito bem. E aí? Descendência de Abraão. A vós outros, os que temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados quando condenaram, cumpriram as profecias. Então, esse é o primeiro impacto que Saulo tem. Ele falou: gente, esse homem cumpriu as profecias. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, note que ele faz uma vinculação com os textos que todos eles conheciam muito bem. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma crença extremamente farisaica,
no sentido de que os fariseus criam na ressurreição dos mortos, enquanto que os saduceus não criam. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu. Note, o evangelho da promessa feita aos nossos pais foi cumprida por Deus plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, e ele vai usar o Antigo Testamento: tu és o meu filho, hoje te gerei, que Deus o ressuscitou e tal e tal. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia o que eu estou pregando é o cumprimento de tudo que se diz no Antigo Testamento, nas promessas feitas aos nossos pais, os judeus. Isso é uma pregação tipicamente para o judeu, por intermédio deste. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, percebam, o ensinamento de Paulo começa com Jesus Cristo e já parte para a justificação, que era uma coisa nova para os judeus. Os judeus não entendiam isso. Mas ele vai falar sobre esse assunto em Romanos, especialmente, Gálatas, especialmente. Né? Gálatas vai ter uma conotação anti-legalista dos judeus profunda. Notai, pois, que não vos sobreveio o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e tal. Quando ele terminou, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, os prosélitos são aqueles dentre os gentios, os gregos, que já estavam próximos do judaísmo. Prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, ele já está começando a formar sua comunidade. No sábado seguinte, vamos pegar aqui o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. A pregação saiu do âmbito dos judeus e atingiu os gentios. E esse é o grande diferencial de Paulo. Toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Esse texto está lá em Isaías 42:6, né? Falando de Jesus Cristo, fazendo, né? E em 49. Ok? Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição para ter dinheiro e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, lembra que Jesus tinha dito que os discípulos deveriam fazer? Partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Formou-se uma comunidade. Em Icônio, eles foram para a sinagoga, mas os judeus incrédulos
incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Eles devem ter seguido a mesma coisa. Em Licaônia, eles fazem um milagre e os adoradores, olha, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E eles confundiram com dois deuses gregos importantes, que era Júpiter, ou Zeus, e Hermes, ou que era o mensageiro dos deuses. Como Paulo era o que mais falava, eles falavam: isso aí é o Hermes. E o Barnabé, que era mais velho e mais calado, é Zeus. Barnabé chamavam Júpiter e Apolo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, ou Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar. E aí, então tem toda uma questão, eles não conseguem perder, vamos dizer, a multidão, contudo, ok, ele vai falar sobre isso, mas aí os judeus chegam, e esses judeus que vieram, eu falei que eles vieram lá da direita, não, eles vieram de Antioquia e de Icônio, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e deram-no como morto. Mas ele entrou de novo na cidade no dia seguinte, vamos lá. Porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, cidade que ele já tinha passado, e tendo anunciado o evangelho, naquela cidade feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo aquele caminho de volta, fortalecendo a alma desses discípulos. Percebam, olha só, essa pregação aqui vai nos ensinar algumas coisas sobre o que Paulo. Primeiro, Paulo vai falar da história da salvação. Deus, lá do Antigo Testamento, ele vai falando da história da salvação. Mas ele vai dizer que essa história da salvação, ela se cumpre em Jesus Cristo. Em Cristo, a história é o cumprimento, ou melhor, cumprem-se as expectativas judaicas que são narradas através dos fatos da ação de Deus na história do seu povo. Ele está passando para aqueles que estão ouvindo aquela experiência que ele mesmo teve. Jesus veio para inaugurar o fim dos tempos. A pregação de Paulo é uma pregação primariamente escatológica, no sentido de que ele percebe que em Cristo aquelas promessas que eram o mistério que estava oculto dos povos e das nações desde a antiguidade são revelados em Cristo Jesus. Cristo vem para inaugurar o fim dos tempos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua bondade que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está lá em Efésios 1, de 9 a 10. 2 Coríntios 6, 2 diz assim, porque ele diz: eu te ouvi, ele pega o Salmo, né? Pega o texto lá do Antigo Testamento, que diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, em Cristo, o dia da salvação chegou. Os judeus que estavam aguardando a redenção prometida por Deus eram profundamente impactados. Olha, Deus cumpriu aquilo que ele prometeu para nós desde a antiguidade. Aquele mistério
foi revelado. Esse mistério é justamente a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos quer dizer o tempo se completou. Chegamos ao ponto máximo da história. É o ponto em que tudo está pronto e maduro para que a salvação seja oferecida. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, como ele. Ele está falando da identificação que ele tem com Cristo, no sentido de que ele está vivendo em Cristo a realização das expectativas que Deus preparou desde a antiguidade para que se realizassem. Há uma nova criação, a nova aliança é feita. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. Em alguns lugares está nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Notem, a pregação de Paulo repete a sua experiência, aquilo que ele passou. A nova aliança se manifesta em quem? Em Cristo, aquele que os judeus estão perseguindo. Sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. E Jesus veio revelar esse mistério que estava escondido desde o início dos tempos. Olha aí, ó. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Note, a circuncisão era a grande luta dos judeus. Os prosélitos, eles ainda não tinham sido circuncidados, ou eles passavam por uma grande transformação para serem circuncidados. Eles tinham que provar através de batismos, e aí vem o batismo de João Batista, que não era o que os judeus faziam para que uma pessoa entrasse no judaísmo. João Batista começou a fazer com os próprios judeus. E os próprios judeus começaram a perceber que eles tinham que ter a experiência do prosélito, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, quer dizer, a plenitude dos tempos, a nova criação, a nova aliança se manifesta em Cristo através do tornar-se nova criatura, muito mais do que simplesmente se tornar judeu, mas tornar-se uma nova criatura por causa dessa nova aliança. Então, olha só. Saulo de Tarso, que cria nas promessas feitas aos judeus, achava que Jesus Cristo era o inimigo. Mas quando Jesus se apresenta, ele descobre que Jesus é o Messias e que ele veio cumprir as promessas. Porque o ministério de Paulo consiste na pregação escatológica do fim dos tempos, porque esse fim dos tempos chegou e tudo se fez novo. Um fariseu se converteu na plenitude dos tempos, o tempo em que as promessas se cumprem. E olha só, é justamente esse tempo que é a plenitude dos tempos, que é o agora, para ele lá, e é o agora para todo aquele que ouve a mensagem. E aí, essa é uma ideia muito fantástica que existe em Paulo. Quando alguém é confrontado com Cristo, chegou para aquela pessoa a plenitude dos tempos, chegou para aquela pessoa o tempo em que as promessas vão se cumprir, e aí é o tempo oportuno da salvação. Agora, hoje é o dia da salvação. Essa nova vida não é somente para os judeus. O Messias chegou e uma nova vida se instala para todos os povos. Não é só para os judeus, não, mas é para o mundo inteiro. E essa é outra característica fantástica da teologia de Paulo. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. A salvação é pela fé, tanto para o judeu
como para o não-judeu. Será, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo se via como aquele que foi, a quem foi dado pregar o evangelho ao mundo, não somente aos judeus. Por isso ele se diz, eu sou apóstolo dos gentios, eu sou ministro dessa aliança para aqueles que não são judeus. Nós podemos, talvez, trabalhar aqui, e aqui eu estou querendo somente dar essa introdução mesmo, para que a gente comece a entender e a pensar sobre como Paulo trabalha essa questão. Você se lembra da história do filho pródigo? Olha aqui. Vamos lá, para Lucas 15. A história do filho pródigo é uma história muito interessante. Lucas 15 tem uma moldura interessante. Esses fatos aqui, de Lucas 15, eles são importantes para a gente entender que, qual é a moldura, qual é a palavra que eu vou usar aqui? Como a história do filho pródigo, ela se encaixa numa situação de vida. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas. Então, nós temos dois grupos aqui, os publicanos e pecadores e os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Em resposta a essa palavra dos fariseus, Jesus conta 3 parábolas de ovelhas, moedas e pessoas perdidas. A primeira parábola é da ovelha perdida, e nós conhecemos muito bem. O que caracteriza essa parábola? Que há júbilo e alegria e festa, porque uma ovelha voltou para cá. A mulher que perde a moeda, a dracma, vai fazer de tudo e tal. Quando ela acha, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, percebam, a ideia é dizer, mostrar aos fariseus que nós estamos juntos aqui festejando, porque alguém se salvou. Okay? Mas aí, então, vem a parábola mais enigmática e a mais importante nessa história, que é a parábola do filho pródigo. Porque nessa parábola, 2 filhos estão com o pai e um deles se perde e vai embora. E vai pelo mundo. Esse filho que se perde é, de certa forma, uma maneira de dizer aos fariseus, olha, há filhos de Deus que estão aí pelo mundo. Mas Deus os está chamando. Então, quando o filho mais novo volta, ele é recebido com festa, assim como a ovelha e assim como a moeda. Só que essa festa é interrompida pelo filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Percebe como isso aqui mostra claramente o filho mais velho agindo como os fariseus da parábola. Eles ficam do lado de fora da festa. Jesus está comemorando com os pecadores que se arrependeram, porque ele chamou a Mateus, e Mateus, o publicano, convidou seus amigos, e Jesus está festejando com eles. Mas o fariseu, o escriba, com Paulo, como aqueles judeus lá de Antioquia, da Psídia, de Icônio, de Listre, de Derbe, eles estavam com ciúmes dos que estavam lá aceitando o evangelho, não queriam. Então, olha só, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou. Esse é o apóstolo Paulo. Não queria entrar. Não queria entrar, de jeito nenhum. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, a gente tem aqui uma ação ativa de Deus em buscar aquele que não quer se alegrar com a salvação daqueles que estão fora da comunidade. O filho estava perdido, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo. Isso aqui é a conversa de fariseu. Olha, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem. Isso é conversa de fariseu. Agora, olha que interessante. Você chega no final dessa história, e essa história não tem final, porque o filho está reclamando, né? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa história ela não tem um desfecho. Se você olhar bem, você pode perguntar: escuta, mas esse filho, ele entrou para festejar ou ele ficou reclamando lá fora? Vamos dizer que um dos fariseus virasse para Jesus e falasse: não, mas mestre, mas ele entrou? Jesus ia olhar para ele e falar: depende. Você vai ficar aí do lado de fora reclamando ou você vai entrar? Porque se você entrar e sentar comigo e comemorar comigo, você entrou. Dodd, que é um dos estudiosos da vida de Paulo, ele diz o seguinte: imagine esse final da parábola. Um dos fariseus, ouvindo o que Jesus disse, ouvindo aquela história, disse: mestre, eu quero entrar. Mas antes, eu vou buscar os meus irmãos que estão espalhados, estão na dispersão. Quem é esse irmão que está na dispersão? É como o outro, como o filho pródigo. Os gentios. Esse que atendeu ao chamado de Jesus, porque foi impactado por ele, e saiu pelo mundo para buscar os outros filhos pródigos, é o apóstolo Paulo. É o fariseu que foi achado por Cristo e que se converteu ao Evangelho. Então, olha só, né, essa história está aqui, ora o filho mais velho e tal. Esse é Saulo antes do encontro com Cristo. Ele está aqui reclamando. Ele quer matar os cristãos, porque os cristãos estão aviltando a história do povo judeu. E aí? E aí, então, olha só. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ele mesmo vai falar da sua própria vida como o apóstolo dos gentios. Este apóstolo dos gentios é justamente o fariseu que se converte e que sai para pregar o evangelho a todos, primeiro ao judeu, mas depois do grego. A gente vai continuar estudando a teologia. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Isso é básico. Isso é aquilo, esse é o primeiro passo para entender Paulo. Para entender o que ele explica e o que ele fala nas suas epístolas. Deus te abençoe e que no próximo domingo nós estejamos juntos para a nossa escola bíblica dominical online.
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.